Meus irmãos, boa tarde. Boa tarde de muita vibração para com todos. Mais uma dádiva estamos recebendo do plano espiritual que nos permite esse encontro fraterno, encontro esse que nós vamos refletir sobre nós mesmos diante do mundo e diante de um dever que nós precisamos a termos firmes na observância da lei de Deus. Esse dever que nos faz com que nós aproximamos mais do Cristo. E sendo assim, é o dever cristão. Estamos no Espiritismo, mas o Espiritismo precisa estar em nós, nas ações, nos passos, nas atitudes. Hoje, por exemplo, nós vamos estudar o capítulo 17. Sede perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. Essa nuance que está diante de nós é para nós aprendermos a melhorar cada dia. E é isso que o mundo espiritual espera de todos nós. Sendo assim, contamos com o estabelecimento das vibrações de todos para conosco, que possamos seguir adiante com os nossos passos firmes, mas aqui naquela senda do bem, corajosamente, ditando as normas para nós mesmos. Quando a gente lembra que Deus é soberano, é justo e bom, mas Ele é justo e bom para todos, não é só para nós. Isso nós devemos, então, entender que já aí está estabelecida uma norma para que o egoísmo saia de nós para sempre. É isso que nós precisamos prestar atenção. Que Deus nos abençoe, nos oriente através dos benfeitores espirituais. E nós estamos aqui mais uma vez curvando as nossas almas, espiritualmente falando, para agradecer por mais esse domingo, numa tarde que nós estamos com todos vocês. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Olá a todos. Como a Donda disse, a nossa meta é caminhar para Deus. Porém, muitos de nós ainda não entendemos como que é caminhar para Deus. Muitos ainda acreditam que caminhar para Deus é simplesmente adoração, temor a Deus. Mas isso é a fé cega de antes, não mais a fé raciocinada de hoje. As pessoas acreditam que basta então elevar os pensamentos a Deus e pronto, dizer que ama a Deus sobre todas as coisas, mas não está amando o seu próximo como a si mesmo. Então de nada adianta. Porque só tem uma forma de caminhar para Deus, sacrificando o nosso orgulho, vaidade e egoísmo em prol do semelhante. Como que aqui na Terra nós vivemos para nós? É vivendo para o semelhante. Como que aqui na Terra nós fazemos para nós? É fazendo para o semelhante. É assim que nós vamos estar bem aqui, com paz na consciência e também no além, com paz na consciência. E hoje nós estamos no capítulo que vem nos falar um pouco disso. Sedes perfeitos, capítulo 17. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Nós precisamos explicar algumas coisas aqui, principalmente o início. Amai os vossos inimigos. Muitos dizem assim, tá, então aqueles que nos prejudicam, nos fazem mal, atentam contra as nossas vidas e até atentou contra a vida de entes queridos e até conseguiu tirar algum ente querido nosso, nós devemos amar essas pessoas? Muitos dizem assim, que amor é esse? Né? Não entendem ainda. Isso é verdade. Não tem como amar essa pessoa como nós amamos os mais próximos. Mas esse amor que Jesus pede é aquele de não se vingar e até orar por esses que ainda fazem o mal.
Por quê? Essas pessoas que ainda fazem o mal, que prejudicam, que levam vantagem sobre o outro, ainda não entende Deus, ainda não ora de verdade como deveria, e também caminha nessa terra com aquela ignorância do ser que só pensa nas coisas do mundo ainda, e para isso passa por cima de tudo e de todos. Esse ser ainda está um pouco longe de Deus, por isso que nós devemos ter mais compaixão destes, porque não deixam de ser nossos irmãos. Tal qual, por exemplo, quando temos algum irmão em nossa família ou irmã que passa por dificuldades nos vícios. E nos dá tristeza ver aquela pessoa daquele jeito. Mas cabe a nós estar por ela, buscando auxiliá-la da maneira que nós pudermos. Assim também deve ser por todos os outros que nós conhecemos e até desconhecemos. Devemos fazer o que pudermos para também auxiliá-los. Por quê? Porque são pessoas que ainda estão perdidas na vida. São pessoas que ainda não entenderam a essência das coisas e caminham perdidamente no mundo. Para isso, elas precisam ainda se adentrar aos conhecimentos religiosos. E eu vou ler um trechinho do item O Homem de Bem, ou o Ser Humano de Bem. O verdadeiro ser humano de bem é quem pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele, e que tem fé em Deus, e que busca entender que aqui na terra devemos ter a posse do necessário, paz na consciência, e para ter paz na consciência, devemos fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Porque, por exemplo, eu não quero ser roubado, eu não quero ser prejudicado, eu não quero que levem vantagem em cima de mim. Eu quero que me respeite, que me valorize, que me ajude quando eu precisar. Se eu quero dessa maneira para comigo, eu tenho certeza que o meu semelhante quer a mesma coisa. Então que eu faça a ele o que eu gostaria que me fosse feito. Porque está escrito no Evangelho que o que fazemos para o outro, estamos fazendo para nós. É assim que funciona na Terra. E para finalizar, uma última leitura sobre os bons espíritas, que nós podemos falar também os bons cristãos, porque os bons espíritas também são aqueles que acreditam em Jesus Cristo, que acredita no cristianismo, que busca dominar as suas más inclinações, conforme as leis, os ensinamentos de Jesus. Os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima do homem de bem, do ser humano de bem que eu citei agora há pouco, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova. Facilita aos seres a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. A doutrina espírita, ela não é uma religião criada pelos homens, mas uma religião que veio através dos espíritos e codificada para nós. Nós podemos tê-la como uma religião? Podemos. Até como a verdadeira religião, porque ela não tem o toque do homem, mas o toque dos espíritos. São eles que nos trazem a mensagem diretamente da espiritualidade maior, diretamente do Cristo, nosso governador, que na época ele vem dizer assim, para nós buscarmos a perfeição tal qual nosso Pai o é. Mas é que ele não tinha naquele momento um modelo, né? E hoje nós temos. A doutrina espírita nos traz como modelo e guia quem? Jesus Cristo. Porque nós sabemos que como Deus, só Ele. Mas que nós podemos ter uma perfeição aproximada.
nós podemos ser bons, angélicos e, consequentemente, felizes, se nós tivermos como modelo e guia Jesus Cristo. Mas nós também podemos ter como base para nos auxiliar a chegar a ser um Cristo um dia, né, que vai demorar um pouco, mas nós estamos caminhando para isso. Nós podemos ter como base os ensinamentos de pessoas próximas, que também exemplificam os passos do Cristo aqui na Terra. Bezerra de Menezes, Madre Teresa, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo e tantos outros exemplos, Santo Agostinho, que nós temos nessa terra, que exemplificaram os passos do Cristo. Então nós temos todo um manancial religioso que nós podemos usar a nosso favor para conseguir a nossa transformação moral. O que nos falta é o que está escrito lá no Livro dos Espíritos. A vontade, o motor da boa vontade de realmente começar a trabalhar a nosso favor. Que bom, Alexandre. Essa tomada do pé da letra, que é ser perfeito como Pai Celestial, nos toca muito, que para aproximar-se da divindade é preciso que vamos melhorando sempre. E a essência desse capítulo é a essência da caridade. Porque o Cristo que mostrou aquele modelo, ele pediu para que nós esforçássemos sempre. Mas esse sempre é preciso ser alterado dentro do nosso espírito. Tirar as mazelas, entender que para ser o verdadeiro homem de bem, é preciso estar com a caridade em mãos. Olha que beleza o que o Alexandre falou para nós. O Espiritismo veio dos Espíritos. Todo toque que nós tivermos dentro do setor da caridade, nós estamos espiritualmente falando, já elevando o nosso espírito tão obscuro. Nós somos conscientes disso, que somos pesados na economia divina e que a pureza de Deus está nos esperando, mas não para ser como Ele, é filiar-se a Ele, a divindade celestial. Se fizermos tudo isso, entender que todos que fazem o bem, mas sem sentir que esse bem é verdadeiro dentro do cristianismo, ainda está faltando. Então, a utilidade de um futuro melhor começa agora. Então, a correspondência entre ontem, hoje e amanhã é o respaldo que nós temos que entender. O que fizermos agora vai responder amanhã. Mas nós podemos prestar muita atenção que a bondade de Deus nos faz lembrar do ontem, dos concertos maravilhosos que a natureza nos mostra, mas também dos desajustes que nós temos, que foram criados por nós mesmos. Então, o princípio da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, o homem de bem, para chegar mais perto do Pai Celestial, ele precisa se anular, lembrar que ele é um filho de Deus, foi criado por Deus, mas está dentro do livre-arbítrio, que é o funcionamento da vontade do homem. Então, essa essência da perfeição que Deus fala para todos nós, através de Jesus, dos benfeitores, está acumulando em nós. Nós devemos muito à observância da lei. Por que isso? Se colocada ao pé da letra que nós estamos crescendo, pelo menos 1 milímetro moralmente, já estamos aproximando da lei de Deus espiritualmente. Então, todas as dores que acontecer diante dos nossos olhos é para a gente aprender a solucionar aquele problema. Que enquanto eu estou passando um unguento na dor do outro, eu estou sanando a minha também, que é o exercício da caridade. Então, o homem de bem, os bons espíritas e nós que falamos que somos espíritas, estamos muito mais comprometidos dentro dessa lei da caridade, que é subir até Deus, mas não é amassando o outro, é fazendo uma escada que todos podem passar junto conosco. Então, o egoísmo tem que ser caído. No nosso sentimento, precisa ser banido para sempre. É cansativo falar no nosso egoísmo, porque ele está tão enraizado em nós
que às vezes até dói a gente falar nisso. Mas toda ferida não precisa ser curada de dentro para fora. Então nós estamos com a casca muito grossa, o pus está presente. Basta que um cutuque o nosso milímetro aconteça. Tudo está fora da caridade. Se a essência para chegar até Deus, a divindade veio através de Jesus, com todos aqueles que nos apresentaram que o bem existe. Então é maravilhoso ficar falando, mas se nós não aliarmos a esse bem que nós estamos falando e colocar o nosso altar íntimo à disposição do chamamento do Cristo, nós vamos ficar amassando barro, reencarnando e reencarnando. Se assim aprover a lei de Deus, nos dará a oportunidade. Ainda tem esse porém. Eu acredito que para ser discípulo do Espiritismo, é preciso prestar muita atenção nesse capítulo. Sede perfeitos. Perfeitos em quê? Perfeito em clareza espiritual, em olhar espiritual, no abraço fraterno, que é a lei de Deus que rege todo o universo. Então nós temos muito o que fazer e estamos aqui honrados de informações para acertar conosco mesmo. Muito bom. Nós achamos aqui o Espírito da Verdade, desse item, que é o homem de bem. É uma leitura maravilhosa. Deixa eu ver de quem que é. É de André Luiz. Chama Letreiros Vivos. É do capítulo 17, Sede Perfeito, do item 3, que é o homem de bem. Então veja que maravilha que André Luiz veio pela mão de Chico trazer, parece uma pequena informação, mas ele esmiuça tantos traços para nós que a gente fica com vergonha de ler e depois sentir a capa obscura que ainda está em nós, que precisa ser banida. Olha como ele fala aqui. Nas faixas mínimas da sua experiência cotidiana, surge o roteiro humano que você representa para os outros. Então a nossa estadia junto a um grupo de homens, de companheiros, de irmãos, já é um tanto perigoso, porque todos vão nos ler. Um simples gesto que eu fizer na casa de um companheiro, sendo arbitrário, nós estamos sendo lidos. Podemos não ser corrigidos pelo dono da casa, mas fica marcado nele. Esse é imbecil, esse não tem educação moral, não tem ética. Eu me lembro quando o Chico chegava aqui em casa, ele dizia lá 2 metros fora do portão: Donda, é o Chico. E eu falava: Chico, mas por que o senhor não entra? A chave é toda do senhor. Ele falava: não, a gente precisa aprender até a dar uma tocinha para o amigo chegar e ver quem é que está apresentando dentro do seu habitat. Tamanha era a ética de Chico Xavier. Então nós temos muitas nuances para aprender ainda. Não estou corrigindo ninguém, porque nós somos arbitrários, nós fazemos isso mesmo. Eu primeiro, eu segundo, eu terceiro. A gente vai levando tudo de barriga. E a doutrina pede para nós mudanças imediatas. Os traços do semblante pintam-lhe o clima interior. Então a nossa apresentação, gente, ela é pura, santa e bela, porque o outro que nos vê. A gente está incubado, a gente não sabe. Ah, sou eu que estou chegando. Esse eu tem muitas coisas que o outro não gosta ou gosta. Então nós temos que ter assim, a observância. Quando eu estou chegando, eu estou invadindo um fluido que estava tranquilo. E eu estou agitando com a minha presença, ou para o bem ou para o mal. Os seus objetivos de uso pessoal compõem o edifício da sua simplicidade. Olha aí. A ordem dos seus afazeres indica-lhe o grau de disciplina, que é a parte fundamental do espírito. Ser disciplinado. Por isso que Emmanuel pediu 3 vezes para o Chico, para ver se ele também seria disciplinado. Ele não deu disciplina só para o Chico. Ele também precisava daquela disciplina. Porque ele estava na Terra. Ele estava em plano diferente. O cumprimento das suas obrigações denuncia-lhe o valor da palavra empenhada. O teor da amizade dos seus vizinhos para com a sua pessoa
qualifica a sua capacidade de se lhe fazer entendido. Tudo isso é observado principalmente pelo plano espiritual, como estamos comportando diante de qualquer movimento que nós estamos atingindo naquela hora. O diapasão da sua palestra dá o tom da sua altura íntima. Nós que viemos reclamando aqui muito tempo dos oradores, né, Alexandre? A gente percebe que nós temos que tomar cuidado também. A segurança da sua opinião traduz a firmeza dos seus ideais. Os tecidos que lhe envolvem o corpo configuram-lhe o senso da naturalidade, ou da sua naturalidade, né? As iguarias da sua mesa revelam-lhe o papel do estômago no mundo moral. Olha como nós somos observados. Até a maneira que nós colocamos algo no nosso prato e não define o que é que quer, entra na gula, ou então no propósito de deixar o prato cheio e depois nem comer, tudo isso faz parte da educação moral do homem para atingir a educação espiritual. A natureza do cuidado com o seu físico fala francamente de suas possíveis relações com a vaidade. O seu presente diz para todos o que você foi no passado e o que você será no porvir, com reduzidas possibilidades de erros. Olha o tanto que nós temos que prestar atenção no agora, né? No como viver e conviver, porque é convivendo que nós vamos aprender a viver verdadeiramente a vida do espírito, né? A uniformidade entre o movimento das suas ideias, dos seus conceitos e das suas ações disseca à vista de todos a fibra da sua vontade. É muito claro, André Luiz, ele nos dá uma oportunidade, mas com severidade. Ele não está impondo, ele está expondo para todos nós o que devemos mudar a cada dia. Todas as criaturas que lhe partilham a existência leem incessantemente os letreiros vivos que lhes estabelece a verdadeira entidade nos panoramas da vida, respondendo-lhe as mensagens inarticuladas com aversão ou simpatia, contentamento ou desagrado, conforme a sua plantação do bem ou do mal. Então cabe a nós, depois dessa informação tão sadia de André Luiz, recordar quantos passos nós já demos no escuro. Precisamos atender o chamado do Cristo. Quando pisar e mudar o passo, saber da claridade cristã que nós estamos comprometidos a reformar em nós. Que Deus abençoando todos nesse momento. Nós pedimos que esses letreiros vivos da nossa alma seja mudada dentro do comportamento que todos esperam de todos nós. Não adianta nós falarmos aqui toda tarde de domingo sem essa mudança, naturalmente falando, sem correria, mas com muita atenção, de ter a coragem de recolher dentro de si próprio e expor para o outro aquilo que nós desejamos para nós. Deus nos abençoe. Que assim seja. Que lembremos desse título, Letreiros Vivos. E por quê, né? Porque a gente sempre fala que o ser humano ele não deixa de ser um livro no qual ele vai compondo e vai escrevendo a sua própria história. Depende das suas ações, dos seus atos, dos seus trabalhos, das suas aptidões, do seu trabalho no bem ou não. É dessa forma que ele vai construindo a sua história de felicidade ou infelicidade. Então que nós possamos entender que o nosso futuro espiritual, que a nossa felicidade está nas nossas mãos. Que lembremos que os bons espíritas entendem o termo seguinte, que é justamente fora das casas de orações que está a salvação. É preciso das casas de oração? É necessário as igrejas? Sim, para que nós possamos, em um momento oportuno, uma vez por semana, nos comunicarmos com Deus, receber da espiritualidade amiga a sua bênção, o seu passe, a instrução do Evangelho. Mas fora isso, a salvação está lá fora. É com a nossa família,
com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, na nossa profissão, no nosso contato com o cotidiano, que nós realmente colocamos a prática das leis de Deus. É como agimos no cotidiano com os seres que estão à nossa volta, que conta para Deus. Caminhando para Deus significa caminhar amando, auxiliando, vestindo, visitando e estando por todos aqueles que nos rodeiam. Queremos a paz no mundo, queremos melhorias para todos, queremos trabalho, moradia, queremos governos melhores. Devemos lembrar de uma coisa: depende unicamente de nós. Que bom. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor, Deus Pai, e agradecer mais uma vez essa bênção de estarmos aqui estudando o Evangelho, de buscando colocar todas essas mensagens em nossos corações para que haja transformação de fato, para que consigamos ir dominando as nossas más inclinações. Agradecer essa mesma espiritualidade que sempre está por nós, que estejam por todos acamados, por todos que estão nas ruas, por todos que estão com Covid, né? Por todos nós que passamos por este momento, porque a superação ela acontece. Já superamos várias guerras, já superamos várias pandemias e estamos passando por mais uma. E vamos superar também com a graça de Deus. Que assim seja e um abraço a todos. Obrigada a todos. Desculpas a minha alergia, por favor.